Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e com Ele a sua mãe, Maria Santíssima. É comum as pessoas me perguntarem, nos meus trabalhos de evangelização, como se comportar diante das outras religiões. O que seria o verdadeiro ecumenismo? Muitas vezes eu sou procurado por famílias inteiras. O que fazer com uma filha que de uma hora para outra decidiu ser evangélica, protestante? O que fazer com um parente que está no candomblé, uma parente espírita, um bandista, testemunha de Jeová, adventista, da Assembleia de Deus dos vários ramos? Como conviver com isso? Às vezes dentro de uma casa a mãe é católica, o pai é evangélico, no domingo a mãe vai para um lado para a missa, do outro lado vai o pai para o culto. Conheço famílias assim. E aí a criança, o filho, adolescente é realmente o centro da questão, porque agora quem vai decidir a religião da criança? Conheço famílias que numa casa só tem evangélico, tem espírita, umbandista, budista, deísta, ateu, católico, né? Então, como lidar com a religião do outro sem agredir, sem desrespeitar, sem debochar, sem querer arrastar para a minha? O ecumenismo é um respeito ético à religião do outro e agora normativo, porque a Constituição prescreve que é crime todo preconceito à religião da pessoa ou não permitir alguma atividade na sociedade por conta do caráter religioso. Então, o ecumenismo é uma experiência ética de respeito ao outro. Eu costumo dizer que no Brasil nós não crescemos ainda no ecumenismo, nem temos disso experiência, se fala muito, né? O pessoal pensa que ecumenismo é uma sessão na Assembleia Legislativa com o pai de santo, com o pastor, padre, espírita. As pessoas pensam que ecumenismo é uma reunião social com várias religiões para a definição de uma lei ou para uma ação de caridade pública social. Eu costumo dizer que no Brasil nós não temos ainda a experiência do ecumenismo, porque o ecumenismo, em primeiro lugar, é deixar que o outro seja, permitir que o outro seja, entende? Identificar as razões do ser religioso de alguém. Mas só é ecumênico, primeiro, quem tem consciência da própria fé, do próprio batismo e da própria confirmação do seu batismo, que é a Cristo. Tem gente que termina de receber o sacramento da crisma e vai ser evangélico. Acabou de confirmar o batismo, acabou de confirmar a fé. O ecumenismo é um respeito ético porque o outro não é obrigado a ser cristão, o outro não é obrigado a ser evangélico, o outro não é obrigado a ser espírita, testemunha de Jeová, o outro não é obrigado a ser protestante, não é obrigado a ser católico. Mas uma vez que eu fui batizado na Igreja Católica, que você foi batizado na Igreja Católica, nós somos chamados a conhecer os rudimentos da nossa fé. Por que caminho se expressa o nosso catolicismo? Nós somos chamados a entender a liturgia da Santa Missa. Hoje se fala muito no protagonismo dos leigos, né? Ou seja, os leigos estão com um campo de ação muito grande dado pela Igreja. Isso é decorrência do Vaticano II, das conferências de Medellín, Puebla, enfim. Mas esse protagonismo dos leigos tem um limite, que é a autoridade eclesiástica. Nós vemos leigos falando sobre a Igreja, colocando a Igreja num patamar de igualdade com outros credos, com outro tipo de religiosidade. Não é por aí. Nós vemos leigos pregando contra o Papa, contra o bispo, contra os sacerdotes. Não é por aí. Aqui no Ceará tem um ditado que diz isso, né? O seu direito de estender o braço termina quando começa o meu nariz. Então, um leigo
católico, ele pode e deve se expressar sobre a igreja, não é? Sobre o que ele pensa, dar a opinião dele, mas com recato, com respeito, com dignidade e confirmando a fé. Às vezes nós vemos leigos na internet falando sobre a igreja e a gente fica se perguntando se essa pessoa é católica, apostólica, romana. Tem canais de leigos aí num protagonismo errôneo. Porque como é que eu posso estar numa igreja se eu sou contra o que ela pensa, o que ela reza, o que ela celebra, o que ela prega, né? Como é que eu posso estar dentro de uma igreja se eu sou contra o seu superior geral, o sumo pontífice? Eu não posso estar numa igreja que eu discordo em gênero, número e grau do que ela prega, do que ela é. Né? Tem até uma canção que diz isso: novo jeito de sermos igreja. Que novo jeito é esse? O Vaticano II aponta para uma nova igreja inserida no meio do povo. E agora o Papa Francisco, né? Uma igreja em saída, em missão. Mas tudo isso dentro dos ditames do Evangelho, dentro daquilo que é pontifício, dentro daquilo que é normativo, não é? Tudo aquilo que concentra a teologia cristã católica. Eu só posso ser ecumênico com o meu irmão evangélico quando eu tenho certeza do porquê da Igreja Católica. Quando eu tenho certeza que ela foi fundada por Jesus, né? Aí eu dialogo com o irmão evangélico, que às vezes inflamado, diz que a nossa igreja é a Babilônia, que é a grande prostituta do Apocalipse, que adoramos imagens, que adoramos Maria. Quando essa pessoa não tem, muitas vezes, conhecimento de nenhum artigo da fé católica. Eu não posso dialogar com meu irmão espírita, que acredita que Jesus é uma Maitreya, que Jesus é um Yogananda, que Jesus é um espírito, um Saibaba, que Jesus atingiu a iluminação e que a ressurreição não é outra coisa a não ser Jesus ter alcançado a iluminação, não é? Eu só posso conversar com essa pessoa quando eu conheço a minha fé cristã católica, quando eu conheço a teologia cristã católica, e quando eu conheço também como acontece o pensamento espírita, tanto do lado de Allan Kardec, como o espiritismo anterior a Allan Kardec. Né? Allan Kardec é considerado assim uma espécie de Lutero no espiritismo, porque ele dividiu. Existe um espiritismo, né, que ultrapassa e antecede Lutero. Eu só posso falar com um pai de santo, um filho de santo, um praticante da Umbanda, do Candomblé, quando eu tenho o mínimo conhecimento do que são os orixás e qual é a visão deles de Deus. Eu só posso viver em harmonia com um deísta. O que é um deísta? É uma pessoa que Deus está lá em cima e tudo é Deus. O mar é Deus, a floresta é Deus, esse pé de comigo ninguém pode é Deus, o vento é Deus, a primavera é Deus, a chuva é Deus, o raio, o relâmpago. E ainda se inspira em São Francisco. São Francisco não tinha dado conotação de deísmo, não. Ele encontrava Deus na natureza e celebrava isso. Mas dizer que São Francisco reverenciava a samambaia de forma nenhuma, né? Ele sabia que eram todas criaturas de Deus. Eu só posso conversar com um ateu a partir da minha experiência de Deus. Eu estou seguro nas plataformas da minha fé. Eu estou seguro na minha experiência da graça. Se não acontecer isso, eu não posso, de forma nenhuma, partir para o debate religioso, porque a emoção toma conta e a gente acaba não fazendo uma coisa nem outra. Dizia o Papa Paulo VI para os protestantes: a Bíblia nos une, a interpretação dela nos separa. Deveríamos procurar o que nos une, não o que nos separa. Da mesma forma que uma pessoa pode me agredir porque eu venero Maria, eu poderia agredi-la porque ela não venera? Não, né? Da mesma forma que uma pessoa me chama de idólatra, adorador de imagens, eu poderia chamar outra pessoa de adoradora de Aline Barros, né?
E quando é um show de Aline Barros e Perlota, é uma loucura pela cantora. Isso não seria uma espécie de idolatria ao ser humano? Né? Idolatria para com o próprio pastor, idolatria com a própria igreja. Quando eu estava terminando teologia, nós fomos para os estágios, e eu estagiei na Umbanda e eu estagiei na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus eu expliquei para o pastor que era um trabalho teológico, eu precisava estagiar. Ele disse que não tinha problema nenhum. E as 4 semanas que eu passei estagiando na Assembleia de Deus, todos os cultos eram para mim. Todos. Um culto sobre Maria, um culto sobre os santos, um culto sobre o Papa, um culto sobre o catolicismo, sobre a Idade Média, sobre os erros da igreja. E isso tudo foi para o meu relatório. Por incrível que pareça, houve mais respeito ao meu estágio na Umbanda. E ali eu estava não para criticar os rituais, as oferendas, as abluções, o despacho. Eu estava para entender como essas pessoas celebram, como essas pessoas creem nessas divindades, nessas entidades. Mas a minha fé estava intacta. A gente só pode respeitar a religião do outro quando a gente respeita a nossa. E agora as críticas que vêm, a gente sabe que é um desacordo, e que é uma disfunção, que é uma ignorância dos artigos de fé. Uma coisa é pegar um versículo, outra coisa é saber a real interpretação dele, contexto histórico. Me dizia um professor de teologia, né? Leia o texto, preste atenção no contexto, para não tirar um pretexto. Eu não posso pegar um versículo, um capítulo do Apocalipse e dizer que é algo que está para acontecer, porque não é. O livro do Apocalipse não é um livro para a modernidade. É um livro de profecias e conta a história da crise da igreja, sobretudo na Ásia Menor, a época dos apóstolos. Eu não posso interpretar uma passagem bíblica e trazer para hoje a livre interpretação, que é o que faz com que surjam a cada dia grupos cristãos evangélicos como se fossem academias. Sabe, num bairro tem 20 academias. Cada academia tem um jeito de formar o corpo, cada academia tem um jeito de fazer a musculação, de fazer o cardápio da pessoa. Então tem academia para todos os gêneros e gostos. Por causa de quê? Do livre exame. E se eu pratico o livre exame, eu não posso convencer você, porque aquilo ali é minha ideia, é a minha opinião sobre aquele texto. Então eu não posso pregar isso. É um livre exame, que eu posso dizer a minha opinião sobre. A Igreja Católica, ela procura diálogo. Ela procura diálogo com as outras crenças. No passado houveram conflitos, sim, mas hoje nós estamos numa nova realidade. Mas eu não posso de forma nenhuma crescer na minha fé sem estudá-la, sem saber os rudimentos, o necessário. A catequese de hoje tem um sabor teológico de exegese, de procura da Bíblia, de entendimento litúrgico. Hoje não se admite mais aquela catequese de pergunta e resposta, né? Eu peguei o finalzinho das celebrações em latim. Hoje as coisas mudaram. Por exemplo, antigamente nós líamos a vida de um santo, de uma santa, sobretudo se era um fundador ou uma fundadora de congregação. Era uma maravilha. Mas hoje os livros sobre os fundadores é mais sobre datas, acontecimentos. A espiritualidade do fundador e da fundadora fica para trás. E muitas congregações nem querem falar dos carismas, não é? Você pega hoje a vida de um santo e não dá gosto você ler, porque o que está sendo escrito ali é uma enrolação, né? Não é a biografia do santo, não é a sua virtude, o seu carisma. Se fala de tudo, menos da vida espiritual, da mística, da espiritualidade do santo ou da santa.
mas eu devo procurar saber a verdade dos fatos. Eu prefiro uma pessoa ignorante, solta, do que um católico à toa nas pastorais, nos grupos, movimentos. Um católico fundamentalista, doutrinador, usurpador da liberdade alheia, provocador da crença dos outros. E para isso não tem outra saída a não ser o estudo da igreja, da doutrina. Para isso não tem outro caminho a não ser ouvir a igreja, como eu disse há alguns dias. Temos que ter cuidado nos autores. Qual a tendência deles? Eles estão pregando o quê? O que está por detrás daquele livro? Para ver se não está indo contra o magistério da igreja. Às vezes nós vamos para congressos da nossa própria igreja. É dito cada aberração ali que a gente fica perguntando o que foi parar, né? Onde foi parar a nossa consciência ao ter nos inscrito em tal encontro. Procuremos os encontros, congressos, retiros, onde a fé está sendo esclarecida e aprofundada para gerar entendimento religioso no mundo. Uma das piores guerras é a guerra espiritual, onde o outro não é mais meu irmão, mas um oponente, alguém que eu tenho que evitar, alguém que eu tenho que me benzer quando passa por mim. Gente, tem coisa mais triste e dolorosa do que você chegar para uma pessoa e dizer: não fala com ela não, que ela é macumbeira. Até a expressão está errada, né? Porque macumbeira vem de macumba, que é um instrumento, né? Olha, cuidado com ele era espírita. Olha, essa menina aí é evangélica. Tá entendendo? Tu rompe com amizade com ela. Esse menino é ateu, isso é louco de jogar pedra. Isso é tão doido que se fosse gêmeo, o mais doido dos dois era ele. Cuidado, essa menina aí é cartomante, ela põe cartas, ela joga búzios. Então, acabou a reputação daquela pessoa, né? A gente não enxerga mais a imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Então, para a gente ter essa prática do Evangelho, é preciso descortinar um pouco os horizontes da fé do outro. Mas não para influenciar a minha fé, porque ela já está radicada e em crescimento contínuo, mas para respeitar o outro enquanto pessoa, a pessoa do evangélico, a pessoa do espírita, a pessoa do ateu, a pessoa do umbandista, a pessoa do que frequenta o candomblé. Do contrário, nós estaremos indo até contra o evangelho. Eu tenho a graça de ter boas amizades com evangélicos e espíritas, maçons, mas no diálogo, na aceitação das verdades bíblicas, sem deturpação de interpretação e nem alteração de conceitos para favorecer A ou B. Eu fui professor na Universidade Evangélica aqui em Fortaleza. Fui convidado para assumir a cadeira de História da Igreja, porque nenhum professor queria. Então não podiam se formar em teologia sem aquelas cadeiras. E aí acabei assumindo as cadeiras de Evangelhos Sinóticos, acabei assumindo as cadeiras Escritura 1 e 2. Eu me lembro que a essa época eu usava meu hábito comprido, não é? Eu fui para essa faculdade. E eu me lembro que quando eu entrei, primeiro dia de aula, que a diretora da faculdade iria me apresentar, eu entrei com ela. Quando eu entrei, foi um vixe geral. E eu escutei um aluno lá no final da sala dizer: que diabo é isso? Eu vestido com o hábito da minha comunidade, né? Um hábito marrom, comprido. E a diretora explicou que eu era um professor católico, mas era necessário estudar aquelas cadeiras e eu estava ali como professor. Eu digo a vocês que foram meses para tentar dialogar. Tinha alunos que se levantavam e saíam. Mas quando foi um dia, eu coloquei na lousa:
venho aqui na lousa e eu quero que vocês coloquem a data da igreja de vocês, quando surgiu. E vou dar nota por isso, vale para o semestre. Cada sala de aula tinha no mínimo 10 pastores. Eu tinha quase 16 turmas. Então eu disse, darei nota. Coloquem aqui onde foi fundada, por quem e em que ano a sua igreja. Irmãos, 5 ou 6 alunos conseguiram. E eu olhava para o jovem e dizia, você é da onde? Eu sou da Assembleia de Deus. Quando a Assembleia de Deus foi fundada? Não sei. Por quem? E eu dizia, 1911, Belém do Pará. Eu sou testemunha de Jeová. Quando foram fundadas as testemunhas? Não sei. Quem fundou? Não sei. 1914, Estados Unidos. Eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem fundou? O bispo de Macedo. Muito bem. Em que ano? Não sei. 1977. E aí prosseguimos. Então eu dizia para eles, independente de vocês quererem ou não colocar aqui na lousa, como é que você faz parte de um grupo que você não sabe a origem? Como começou? Os rudimentos, o porquê? E eu perguntava aos meus alunos nessa faculdade protestante, Você pega um ônibus sem olhar a placa? Não, você olha a placa. Então a gente precisa saber por que a gente faz parte de um tal grupo. Então hoje eu gostaria de dizer que uma das coisas que faz muito bem ao católico, primeiro é ter convicção da sua religião, tá bom? As bases bem firmadas. E só depois o diálogo franco, aberto, disponível com pessoas de outro credo. E dizer para você que antes da religião enxergue a pessoa, antes da prática religiosa, enxergue o ser. Outro dia eu brinquei na Praça do Ferreira, eu ia passando e 3 senhoras ciganas, Elas se vestem com aquelas roupas muito coloridas, bonito. E elas me chamando e eu dizendo que estava apressado, mas depois eu parei. E ela disse assim, deixa eu ler sua mão. Eu disse, não tem nada escrito, olha. E ela deu uma gargalhada, caiu para trás. E a gente ficou conversando ali sobre a história das ciganas. No caso dessas, eram procedentes de um acampamento no Maranhão. Bom, tinha algum significado, elas não sabiam dizer as origens ancestrais, multisseculares, do ciganismo, digamos assim. E aquilo que era para ser uma zombaria virou uma brincadeira. Eu me apresentei como consagrado da Igreja Católica e elas disseram como é que elas pensavam em Deus, como é que elas pensavam em Maria, Eu também sou muito amigo de um grupo que segue aqui em Fortaleza, Paramahansa Yogananda. Que pessoas maravilhosas, que raciocínios tão bonitos. O segmento do Maitreya, do mestre Yogananda. O que é mais fácil dizer satanismo puro? Não, eles nem têm ideia do demônio. Não existe esse conceito de demônio entre eles. Muito bonita a experiência, a história de Yogananda. Ele esteve com Madre Teresa de Calcutá, ele esteve com Gandhi, ele esteve com Teresa Neumann, antes de morrer. Mas era budista, Eu tenho grandes amigos espíritas. Temos uma harmonia na conversa, na amizade, no diálogo. Agora, é claro que depois vem a questão do comprometimento, Eu respeito e amo o outro enquanto pessoa e respeito seu credo religioso, mas isso não me obriga a frequentar os seus rituais, Não me obriga a ir para os seus cultos. Aí é diferente, Cada pessoa tem que ter a noção e a prudência. Mas não me deve inquietar. Quando a igreja fala em evangelizar, é em estender o anúncio do reino de Jesus.
E esse reino é o bem, a justiça, a paz, a concórdia, o ecumenismo, a unidade entre os cristãos, a paz entre as nações, não é? Uma sociedade justa, solidária, fraterna. Quando a igreja fala em anunciar Jesus, é claro que a anunciadora é ela, mas ela não se auto-anuncia, ela anuncia Jesus. E por causa do anúncio de Jesus, ela vem junto. Não é uma tentativa de acabar com tudo que é evangelho, com tudo que é espírito, não. A igreja faz o seu papel de evangelizadora. E onde ela está, ela evangeliza, desde a matriz mais suntuosa ao santuário mais suntuoso, a capelinha mais simples, lá nos confins da África. A igreja anuncia Jesus ontem, hoje e sempre. A igreja é anunciadora da verdade revelada, das provas de Deus, dos milagres, da ação do Espírito. Agora, é claro que também a igreja tem o papel de esclarecer os erros, de esclarecer as má interpretações, de esclarecer as distorções do próprio Evangelho, da Sagrada Escritura. A igreja, através do seu magistério, tem a função de esclarecer o que não está claro. Mas isso só acontece a partir da missão, e que eu me lance numa missão. Nós devemos dar um pouco de crédito a irmãos de outras religiões por nos tratarem mal, baterem a porta em nossa cara em missões, falarem mal de nós, por conta da ignorância, da ausência do conhecimento teológico, por ausência de uma catequese básica, por ausência de fundamentos para a sua própria fé. E isso nos responsabiliza. Se eu tenho um conhecimento catequético maior, bíblico maior, de história das religiões maior, então eu sou chamado a uma compreensão dessas realidades. Mas isso não me obriga a usar os termos daquela crença, a usar as indumentárias daquela crença, né? Não é por aí, não. A gente precisa dividir as coisas, né? A gente não confunda barco que afunda com frango da macumba, né? Que dizia o outro. Não confunda caçarolinha de assar leitão com carolina de assar leitão, né? Por exemplo, os movimentos de ecumenismo que partem para o contato com o candomblé, com a umbanda, então dizem que para chegar ao ecumenismo tem que praticar os rituais. Não. E trazer os rituais para dentro da igreja. Não. Eu estive um dia numa igreja, não vou dizer o nome por ética, e no meio da missa teve o banho da pipoca. O banho da pipoca é uma prática, digamos assim, entre aspas, litúrgica do candomblé. Uma espécie de purificação. Dentro da missa, o banho de pipoca. E o sacerdote muito alegre com aquele momento. Mas será que aquele sacerdote entende a dimensão da liturgia da Eucaristia, o que nós celebramos, para ter um banho de pipoca ali no mistério pascal de Jesus? Não, poderíamos respeitar nossos irmãos do candomblé profundamente, mas os seus rituais ficam para eles, né? Assim como não queremos forçá-los a vir à Santa Missa. Então, compreender a religião do outro não significa aceitar, no sentido de pertencer ao grupo, praticar seus rituais, mas é, como eu disse, um respeito ético e até mesmo um respeito social, porque está prescrito na Constituição do país, né? Que é preciso entender que para a compreensão religiosa eu tenho que ter primeiro a minha compreensão da minha fé e estabelecer os pontos que me fincam como cristão católico apostólico romano. A minha espiritualidade é a espiritualidade do Carmelo, da antiga observância, chamado Carmelo calçado. Por que eu não me sinto chamado ao Carmelo descalço? Por que eu não me sinto chamado ao franciscanismo, aos beneditinos, aos agostinianos, premonstratenses, cistercienses? Porque sinto que o Senhor me chamou para esse carisma.
E eu comungo de unidade com essas outras ordens religiosas, com esses outros carismas, justamente porque nós somos igrejas, todos nós, né? Diz que as congregações e as ordens são flores no véu de noivo da igreja, como flores, né? Mas o meu chamado foi para o Carmelo da antiga observância, os chamados carmelitas calçados. Com todo respeito às nossas irmãs descalços, nossos irmãos descalços, a grande Santa Teresa d'Ávila, digamos assim, ao inoxidável São João da Cruz, a eterna ternurinha dos católicos, Santa Teresinha, não é? A nova bibelô do Carmelo, Santa Teresa de los Andes, Chiquitunga, acabou de ser beatificada, não é verdade? A irmã Cecília, a irmã carmelita que morre sorrindo, Santa Elizabeth da Trindade. O Carmelo é uma família só, né? Mas o meu chamado foi para o Carmelo da antiga observância. Eu tenho que entender. Já pensou uma moça lá numa congregação tal, pensando no outro, que sofrimento. Meu Deus, eu devia ter sido dessa congregação, eu estou aqui. Não. Procure a congregação e a ordem que o Espírito Santo está lhe vocacionando. Para você ficar muito em paz diante das celebrações, diante das festas, dos costumes daquela outra família religiosa. Né? Que Deus possa assim nos abençoar. Que Deus possa assim nos confirmar na graça. E um grande abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Christus Dominus.